Vamos iniciar a segunda aula do nosso curso de estrutura de dados. Nessa aula vamos abordar o assunto de recursividade. Dentro desse assunto nós vamos inicialmente explicar o conceito de recursividade e vamos ilustrar esse conceito com dois algoritmos básicos. Um algoritmo de determinação de fatorial e outro o algoritmo para resolver o problema da torre de Hanoi. Bem, procedimentos de funções recursivas correspondem aos procedimentos em que se chamam a si próprios. Isto é, se vocês se recordam da aula anterior, nós vimos o que seria um procedimento. Ou seja, um procedimento dentro de um programa de computador é aquilo que normalmente é conhecido como nome também de subrotina, e nós vimos também o termo função como sendo um tipo especial de procedimento. Quando você está executando um programa de computador, muitas vezes existe uma parte desse programa que ele é executado um grande número de vezes. Então, normalmente, você separa essa parte do corpo principal do programa e dá um nome de procedimento a essa parte, e toda vez que você precisar, digamos, que essa parte seja executada, você simplesmente invoca esse nome. Essa é a ideia geral de um procedimento. Então, se você tiver, digamos, um procedimento dentro de um programa de computador, quando você vai executando e o controle, digamos, atinge o início do procedimento, ele automaticamente pula para o final dele, ou seja, ele não é executado a não ser que haja uma chamada nesse sentido. Quando essa chamada Quando essa chamada provém de dentro do próprio procedimento, nós damos a esse procedimento o nome de procedimento recursivo. Então, dentro do procedimento, nós podemos ter dois tipos de chamadas. Uma de fora do corpo do procedimento, é a chamada externa, e as chamadas que existem dentro do próprio procedimento. Nesse caso, o procedimento é recursivo. Eu gostaria só de observar que todo procedimento, recursivo ou não, deve necessariamente conter pelo menos uma chamada externa. Caso contrário, ele nem poderia ser executado, já que eu comentei que para que o procedimento seja executado é necessário que exista alguma chamada. Bem, se ocorreu uma chamada de um procedimento recursivo dentro dele mesmo, ou seja, essa chamada nós daremos o nome a essa chamada de chamada recursiva, ao contrário da chamada externa. Bem, então se ocorrer uma chamada recursiva, o que ocorre? Bom, o algoritmo é interrompido e reiniciado no início do procedimento. Então ele interrompe no ponto onde ele se encontrava e o controle passa para o início do procedimento recursivo. Bem, nesse momento, as instruções são executadas normalmente. Após o término do procedimento correspondente àquela chamada, o controle volta para a instrução seguinte da chamada que provocou a execução do procedimento. Nessa tela vocês podem observar que essa figurinha ilustra o que ocorre com o procedimento, que nesse caso o nome do procedimento dado nessa tela foi procedimento A. Bem, ao contrário da recursão, nós temos a iteração. Então, existem dois tipos de procedimentos. Um procedimento recursivo, aquele que se chama a si mesmo, e outro procedimento iterativo. O iterativo é aquele que se repete um certo número de vezes e o controle é sempre externo. Então, no procedimento iterativo não há controle interno. As chamadas são todas externas. Bem, de modo geral, a cada processo recursivo corresponde um processo iterativo. Então, são duas coisas que podem ser utilizadas, às vezes, quase sempre. Quase sempre você pode escolher entre recursão e iteração. Há casos em que, digamos, um é mais adequado do que o outro.
Em geral, a recursão apresenta as seguintes vantagens. Primeiro, os programas são mais concisos, são menores, são mais fáceis de entender. E a prova de correção é mais simples também. Em relação à iteração, a principal vantagem da iteração é que ela conduz a processos geralmente mais eficientes. E além disso, eu gostaria de mencionar também que, digamos, para quem tem pouca experiência no desenvolvimento de algoritmos e programas, o desenvolvimento de um algoritmo ou programa iterativo é mais simples e mais natural do que o iterativo, do que o recursivo. Então, a iteração, em geral, é mais simples para quem está iniciando, mas se você tomar gosto pela recursão, se você gosta de coisas, cuja elegância matemática seja um fator importante, então a recursão é sempre recomendada. O primeiro exemplo, para ilustrar tanto a recursão quanto a iteração, é o cálculo de fatorial. Bem, a definição de fatorial, vocês devem estar lembrados, talvez, do curso secundário. N fatorial é igual a n vezes n-1, vezes n-2, etc., até 1. Tá? É um produto de n termos. Então, por exemplo, 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que no caso dá 120. Por convenção, 0 fatorial é igual a 1, e não igual a 0, como seria natural. Mas essa convenção tem motivos naturais também para que seja adotada. Por convenção, você adota isso e fim. 0 fatorial é 1. Bem, então, o primeiro exercício, que vai ilustrar, digamos, a utilização da recursão, e depois vamos ver a iteração, comparar os dois, é determinação do fatorial de n. Então, vamos escrever um algoritmo recursivo para determinar a n fatorial. Bem, a ideia é a seguinte, é muito simples. N fatorial é igual ao quê? É igual a quê? A n vezes n-1 fatorial. Então, digamos, uma definição que serve para a recursão é o quê? É quando na própria definição você utiliza a mesma definição. Ou seja, para definir um conceito, você utiliza o mesmo conceito. Aí você se pergunta, bom, então eu fico num loop infinito. Eu para definir um conceito, eu vou usar esse conceito, e para definir esse conceito, o mesmo conceito, você nunca sai disso. Então a resposta é a seguinte, sim, você sai. Você sai pelo seguinte, porque você utiliza o próprio conceito, porém, para um problema menor. Então, se eu digo que n fatorial é igual a n vezes n-1 fatorial, eu estou, digamos, transformando, estou utilizando n-1 fatorial para definir n fatorial. Então, eu vou ter que definir n-1 fatorial. Então, para definir n-1 fatorial, segundo essa definição, n-1 fatorial vai ser o quê? Vai ser n-2 vezes... vai ser n-1 vezes n-2 fatorial, e assim por diante. Então, você utiliza sempre digamos, quantidades menores, até você chegar no 1 ou no 0, em que você não precisa, digamos, recorrer à definição, porque você sabe, já que 0 fatorial é 1 e que 1 fatorial é 1 também. Então, ou seja, todo algoritmo ou programa recursivo, ele tem que ter uma saída não recursiva, senão ele nunca termina. Fica num loop infinito. Bem, então o algoritmo abaixo, que nós vamos ver agora, ele calcula o fatorial de n utilizando recursão. Nós vamos utilizar um procedimento chamado fatorial, chamado FAT de n. Bem, no caso, esse procedimento vai ser uma função. Tá? A função é um procedimento especial, né? Como nós vimos na última aula. Então, nós temos a função FAT de i, onde i pode ser uma variável qualquer, vai ser definida da seguinte maneira. Bem, se i menor ou igual que 1, então a resposta é i. Porque se i é menor ou igual que 1, i é igual a 1 a 0. E a resposta é 1, porque fatorial de 0 é 1 e fatorial de 1 é 1 também. Se não, caso contrário, se i é maior do que 1, então a resposta vai ser o quê?
vai ser I vezes FAT de I menos 1. Então é um programa curtíssimo, de 2 linhas. E a chamada externa qual é? A chamada externa é FAT de N, porque eu quero calcular o fatorial de N. Então o programa, como seria o algoritmo recursivo, está nessa tela e é muito simples de ser observado e de ser executado. Bem, vamos ver então como a recursividade se desenvolveria passo a passo. Então a primeira dúvida natural é como que nós poderíamos fazer para seguir os passos de um algoritmo recursivo. Então, para ilustrar esse exemplo, vamos ver quais seriam os passos que o algoritmo de fatorial recursivo faria para calcular o fatorial de 5. Bem, nessa tela vocês observaram que para calcular o fatorial de 5, vamos repeti-la. Ele tem uma chamada com fatorial de 5, 4, 3, 2 e 1. Em cada uma delas ele retorna um valor, até chegar ao fatorial de 5, que é 120. Ou seja, na chamada correspondente a fatorial de 4, ele retornou o fatorial de 4, que é 24. Na chamada relativa ao fatorial de 3, ele retornou o fatorial de 3, que é 6, e assim por diante. Bem, agora vamos passar para o cálculo iterativo de fatorial, que é muito simples. Isso aqui é um algoritmo, um programa que qualquer iniciante poderia fazer. Até um aluno de colégio secundário poderia resolver um problema de calcular fatorial de n, digamos, iterativamente. O cálculo iterativo de fatorial nós vamos fazer somente para comparar com o recursivo, para vocês observarem a diferença. Repare o seguinte, no fatorial recursivo, nós não utilizamos nenhuma estrutura de dados explícita, porém, sempre que você usa recursão, existe uma estrutura de dados implícita, conforme nós veremos em aulas mais tarde. Essa estrutura de dados implícita é uma estrutura de dados conhecida como nome de pilha, mas isso aqui será abordado em aulas posteriores. Pelo momento, contudo, vocês apenas vão observar que, embora no procedimento recursivo não houvesse, digamos, a utilização de uma estrutura de dados explícita, no fatorial iterativo, aquele que não é recursivo, nós utilizaremos uma estrutura de dados. E essa estrutura de dados, no caso, será um vetor. Então, no caso, a variável FAT vai representar agora um vetor e não mais uma função. E o elemento FAT de I vai conter o valor de fatorial de I. Então, o algoritmo de fatorial iterativo está descrito nessa tela abaixo. Ele é o seguinte, FAT de 0 é 1, você vai calcular 1 a 1 explicitamente, fica mais fácil de segui-lo, conforme eu falei. FAT de 0 é 1, e para J variando desde 1 até N, nós vamos fazer o seguinte, FAT de J é igual a J vezes FAT de J menos 1. Ou seja, aí, enquanto que no fatorial recursivo, à primeira vista, digamos, a computação se desenvolvia de cima para baixo, de valores maiores para menores, no caso iterativo, ele vai de baixo para cima, de menores para maiores. Então eu vou calcular explicitamente primeiro o fatorial de 0, que é 1, depois eu vou entrar em para j igual a 1 até n, eu vou fazer FAT de 1, eu vou fazer FAT de 1, que é 1, depois j igual a 2, FAT de 2, que é igual a 2 vezes FAT de 1, que já está previamente calculado, e assim por diante. Então eu vou sempre utilizar um elemento do vetor que foi previamente calculado. Quando eu for fazer FAT de J igual a J vezes FAT de J menos 1, o valor J menos 1 já foi calculado. Vamos ilustrar digamos, o desenvolvimento do fatorial iterativo com essa animação agora. Vamos seguir os passos do algoritmo. Eu vou calcular FAT de 1,
FAT de 2, FAT de 3, FAT de 4, FAT de 5. E com isso aqui eu tenho a resposta, que é 120 para o fatorial de 5. Vamos agora fazer um exercício. Que eu mencionei para vocês que nós estávamos utilizando explicitamente uma estrutura de dados, um vetor de n posições, para calcular fatorial de n, no caso. Então era um vetor. Esse FAT era um vetor no caso. Bem, esse exercício compreende o seguinte: eu quero que vocês desenvolvam um algoritmo iterativo para calcular o fatorial de n que não utiliza vetor algum, utiliza apenas uma unidade de memória, uma posição de memória para calcular o fatorial. Vocês, para esse exercício, disporão de 12 minutos. Bem, agora eu vou dar a solução do exercício. A solução é a seguinte. A ideia é armazenar, digamos, é criar. Eu falei que o exercício pressupunha que nós somente poderíamos utilizar uma posição. E essa posição, no caso, digamos, número constante de posições. Então eu tenho, vamos definir ant, uma variável chamada ant e outra variável chamada fat, igual a 1. Então, o algoritmo se desenvolve da seguinte maneira. Se n maior ou igual que 1, então, para ir variando de 2 até n, faça fat igual a ant vezes i, e depois ant igual a fat. Se vocês seguirem passo a passo a descrição desse algoritmo, vocês vão observar que ele calcula corretamente o fatorial de n e não utiliza um vetor de n posições, utiliza apenas o número constante de posições. Bem, vamos passar agora para uma outra aplicação. Essa aplicação se denomina problema da Torre de Hanoi. Bem, para quem não conhece, o problema da Torre de Hanoi é o seguinte. Nós dispomos de 3 pinos, denominados pino A, pino B e pino C. O pino A vai ser denominado origem, o pino B vai ser denominado destino e o pino C vai ser denominado trabalho. Na realidade, esse problema é um joguinho, que depois eu vou comentar alguma coisa sobre a história dele. Tá, é um joguinho que existe até... Eu pelo menos já vi um comercialmente que você pode entrar numa loja e comprar um joguinho tipo quebra-cabeças, é isso. Bem, além desses 3 pinos, A, B, C, que são origem, destino, trabalho, você dispõe de N discos de tamanhos diferentes. Bem, na posição inicial, todos os discos estão colocados no pino origem, de tal maneira que o maior fica embaixo e os tamanhos dos discos vão decrescendo de baixo para cima. Então o menor está em cima e assim por diante. Bem, o problema consiste no seguinte: você quer transferir todos esses N discos do pino origem para o pino destino, com a seguinte regrinha. Você só pode mover um pino de cada vez. E depois, ao longo de todo o processo, nenhum pino pode ser colocado abaixo de um outro que lhe seja maior. Então, em qualquer posição, em qualquer tempo, porque se você vai, digamos, transferir 1 a 1, isso vai levar um certo tempo, você vai executar um certo número de movimentos. Então, em qualquer configuração desses pinos, você não pode jamais ter, digamos, um disco menor abaixo de outro maior. Bem, o que acontece, você tem que ter esse pino. Aí a primeira pergunta: para que o pino trabalho, se você quer transferir apenas da origem para o destino? Olha, se você não tivesse o trabalho, você só poderia resolver esse problema com um disco só.
Porque se você não pode colocar um disco menor abaixo de outro maior, se você tivesse dois discos, você já não consegue colocar da origem para o destino. Então você vai ter que utilizar o pino trabalho como, digamos, um local de armazenamento temporário. Bom, vamos ver agora o problema da Torre de Hanoi. Vamos ilustrar esse problema quando você tem 4 discos. Então, nessa tela você tem os 4 discos dispostos do maior para o menor, como sempre, na origem. Inicialmente, destino e trabalho vazios. Então, eu não sei ainda como fazer para mover os discos para alcançar o meu objetivo. Mas eu quero só mencionar uma posição possível no meio do processo. Por exemplo, na configuração intermediária, no desenho intermediário dessa tela que vocês observam, no pino origem está o disco maior de todos. No pino destino, encontra-se os 2 discos intermediários, mas o maior embaixo. E no pino trabalho, o menor de todos. Bem, vocês perguntariam, isso aqui é uma configuração que vai levar a solução? Bom, não interessa no momento. O que está me interessando no momento é que isso aqui é uma configuração válida. Bem, na terceira configuração dessa tela, vocês observem que no pino destino eu tenho um disco menor abaixo de outro maior. Então isso é uma configuração inválida. Isso é só para ilustrar para vocês o que seria uma configuração proibida. Isso eu não posso fazer. Bem, então vamos agora resolver o problema com n igual a 2 discos. Com n igual a 1 não há graça nenhuma. Você pega simplesmente um disco o disco que está na origem, joga no destino e acabou. Para n igual a 2, nós temos no pino origem, inicialmente, os 2 discos. O maior deles é rosa e o menor é o verde. O que você vai fazer inicialmente? Bem, você só pode mover o verde, que está em cima. Tá? Você só pode mover sempre os discos, porque como isso aqui é uma... você tem 3 pinos, A, B, C, você não tem acesso aos discos que estão localizados abaixo do superior. Então, em qualquer instante, você só pode mover um disco de qualquer um dos pinos, mas que esteja na parte superior. Então, inicialmente, o que você vai fazer? Você vai mover o pino menor de todos, que é o verde, da origem para o trabalho. Depois, você move o pino maior de todos, que é o rosa, da origem para o destino, e depois você pega aquele que estava no trabalho e joga em cima do rosa no destino e resolveu o problema, terminou. Quantos movimentos você fez? 3. Então eu pergunto, é possível você resolver esse problema com 3 pinos, com 3 discos, digo, de tal maneira que você possa resolvê-lo em menos do que 3 movimentos? Eu acho que rapidamente você chega à conclusão que não. Essa é a maneira melhor possível. Você pode resolver com mais. Certamente você começa a repetir movimentos, nada te impede. Mas eu quero sempre resolver o problema utilizando o número mínimo de movimentos. Bem, então vamos ilustrar como seria uma animação para resolver o problema da Torre de Hanoi com 2 pinos. Então, foi movido o primeiro. Esse é o segundo movimento. E esse é o terceiro. Terminou. Muito simples. Bem, agora eu quero que vocês façam um outro exercício. E para resolver o problema da Torre de Hanoi com n igual a 3 discos. Eu quero que vocês resolvam o problema. Ou seja, dizer o seguinte, eu tenho 3 discos, disco, digamos, 1, 2 e 3, 1 é menor, 2 intermediário, 3 maior. Então, eu vou resolver o problema da seguinte maneira. No início, os 3 estão na origem, então eu vou pegar o disco 1, mover da origem para o pino X, o 2 depois
para o pino Y e assim por diante. Ou seja, eu quero que vocês resolvam e me digam quais seriam os movimentos que teriam que ser realizados. Para resolver esse problema, vocês dispõem de 12 minutos. A solução desse problema da Torre de Hanoi com 3 discos está ilustrada nessa transparência. Inicialmente, os 3 discos, que no caso vão ser rosa o maior, vermelho o intermediário e verde o menor. Os 3 discos estão dispostos no pino origem. Vocês podem acompanhar a tela. É o topo da coluna esquerda. Então, o primeiro movimento é você mover o verde da origem para o destino. Depois você vai mover o vermelho da origem para o trabalho. Aí nós estamos na terceira posição. E depois nós vamos mover o verde do destino para o trabalho. Entrando agora na coluna da direita, nós vamos mover agora o rosa. Repare que o rosa é movido apenas uma vez, o maior de todos, sempre é movido uma vez apenas, da origem para o destino. Depois vamos mover em cima do rosa, eu tenho que colocar o vermelho, mas o vermelho eu não posso mover direto porque está embaixo do verde, eu tenho que tirar o verde em primeiro lugar. Então eu vou mover o verde do trabalho para a origem. Depois, com isso aqui, livrou o vermelho. O vermelho pode ser movido agora. Então vou mover o vermelho do trabalho para o destino e finalmente o verde da origem para o destino. No final o problema foi resolvido e todos os discos se encontram no pino destino conforme o meu objetivo. O desenvolvimento desse algoritmo vocês podem observar pela seguinte animação agora. Primeiro movimento. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Total, 7 movimentos. E eu perguntaria a vocês, novamente, se seria possível resolver o problema da Torre de Hanoi com 3 discos e menos do que 7 movimentos. E a resposta é não. Esse é o mínimo. É a maneira ótima de ser resolvido, né? Bem, vamos agora passar para a solução do problema geral da Torre de Hanoi. Nós já vimos o problema da Torre de Hanoi resolvido para 2 discos e 3 discos. Vamos ver agora como fazer para resolver esse problema quando eu tenho N discos. Bem, nós vamos utilizar a recursão. A recursão é uma técnica que é parente da técnica da indução matemática. É praticamente a mesma coisa fantasiada, digamos, ou com uma outra roupagem. E é parente também da recorrência matemática. Bem, conforme nós vimos, a recursão me permite descrever um processo pelo próprio processo. Então, no caso, para resolver um problema da Torre de Hanoi com N discos, eu vou supor que eu sei como resolver o problema da Torre de Hanoi com N-1 discos. Então, suponha que você admita, por um momento, que você seja capaz de resolver o problema da Torre de Hanoi com N-1 discos. Que eu estou dizendo o seguinte: se isso for possível, se você aceitar essa ideia, então há um método muito simples para resolver o problema da Torre de Hanoi com N discos. O que eu faço? Recorde que na posição inicial os N discos estão dispostos todos no pino origem, o pino destino está vazio, o pino trabalho está vazio.
Então, como nós sabemos resolver um problema da torre de Hanoi com n-1 discos, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver o problema da torre de Hanoi com n-1 discos para os n-1 discos superiores que se encontram no pino origem. Então, vamos transportar esses n-1 discos do pino origem, não para o pino destino, mas para o pino trabalho. De que maneira? Utilizando o fato que nós, por hipótese, sabemos como resolver isso. Bem, depois de fazer isso, qual é a nossa configuração? No pino origem ficou apenas o disco maior, o pino destino está vazio e o pino trabalho contém os n-1 discos dispostos legalmente, ou seja, do maior para o menor, de baixo para cima. Então, o passo número 2 consiste em nós transportarmos, movimentarmos o maior disco do pino origem para o pino destino. E, finalmente, como terceiro passo, vamos transportar os n-1 discos do pino trabalho para o pino destino. Como fazer isso? Porque nós, por hipótese, sabemos como resolver o problema com n-1 discos. Bem, uma pergunta natural seria o seguinte: bem, como é que você vai agora resolver o problema com n-1 discos? Nós supomos que nós sabemos resolver, mas como resolver de fato? Então, o que eu digo é o seguinte: aplica o próprio método. O que significa aplicar o próprio método? Você agora, para resolver um problema com n-1 discos, supõe que saiba resolver um problema com n-2 discos. Bem, e como resolver o problema com n-2 discos? Você supõe que saiba resolvê-lo com n-3 e assim por diante, até que esse número se torne tão pequeno que você de fato saiba resolvê-lo. Por exemplo, um problema da torre de Hanoi com 0 discos, você sabe resolver porque não há nada a fazer. Um problema da torre de Hanoi com 1 disco, você também sabe resolver rapidamente. Basta movimentar esse disco da origem para o destino e assim por diante. Então, através dessa formulação, é possível resolver o problema da torre de Hanoi com N discos de uma maneira recursiva. Bem, eu gostaria de mencionar que esse problema de solução da torre de Hanoi com N discos, esse algoritmo, esse processo, conduz a um método que resolve o problema da torre de Hanoi utilizando 2 elevado a 1 a n-1 movimentos. Lembre-se que com dois discos usamos 3 movimentos, com 3 discos utilizamos 7 movimentos. De um modo geral, com n discos utilizamos 2 elevado a n-1 movimentos. E é justamente baseado nesse fato que advém, digamos, a história desse problema. O problema da torre de Hanoi foi, segundo uma lenda, foi originário da Índia e do século passado, onde havia, digamos, um templo hindu e, segundo a lenda, os sacerdotes teriam que transportar o equivalente a resolver o problema da torre de Hanoi, transportando 1 disco de cada vez por dia. Ou seja, cada sacerdote teria que transportar 1 disco por dia para resolver o problema da torre de Hanoi com um total de 64 discos. Então, o problema que os sacerdotes tinham a resolver era o seguinte: havia uma torre de Hanoi com um total de 64 discos e eles tinham que resolver o problema transportando pessoalmente. O sacerdote tinha que transportar o disco no braço, de um lugar para outro, de um pino para outro, e tinha que mover fisicamente esse disco. Só que ele só podia movimentar 1 disco por dia. Bem, segundo esse cálculo que nós mencionamos agora, seriam necessários 2 elevado a 64 menos 1 dias para completar esse trabalho. E a lenda dizia que ao final do trabalho, quando a torre de Hanoi, o problema da torre de Hanoi estivesse resolvido, haveria, digamos, um grande boom e o mundo iria se acabar. Só que o número de dias necessário para resolver esse problema
segundo a lenda, seria o que? 2 elevado a 64 menos 1. O número 2 elevado a 64 menos 1 corresponde ao número de 100 dígitos decimais. Bem, o número de 100 dígitos decimais, o número de dias igual a 100 dígitos decimais, está longe ainda de ser atingido, mesmo a partir do século passado. Serão necessárias várias e várias gerações até que esse número seja atingido. Então, mesmo que essa lenda seja verdadeira, eu creio que todos nós podemos ficar descansados que, se o mundo acabar, não vai ser dessa maneira, não. Então, essa explicação que eu dei na tela anterior se encontra esquematizada nessa tela. Vocês observem, inicialmente, na configuração do canto esquerdo superior, que eu tenho os N discos dispostos em sua posição inicial, todos na posição origem, destino, trabalho, vazios. Depois eu transferi os N-1 discos da origem para o trabalho. Como? Resolvendo o problema recursivamente, para os N-1 discos, já que eu sei resolvê-lo. Bem, a terceira configuração, que é a superior direita, consiste em você transferir um disco, o maior de todos, da origem para o destino. E, finalmente, com a última, você resolve o problema transferindo os N-1 discos que estavam na posição trabalho para o destino. Bem, essa tela agora, ela ilustra a explicação da solução do problema da torre de Hanoi mencionada anteriormente. Então vamos ver a animação. Isso aqui seria, digamos, uma animação passo a passo para ilustrar a questão. Cada uma desses cartões com uma tarja azul em cima contém a explicação do que está acontecendo em cada um dos passos. Nesse último, por exemplo, você move a peça 1 de A para B. Com isso daqui vocês podem acompanhar o que está acontecendo. Esses cartões ilustram digamos, quais seriam o que está acontecendo com a execução do programa enquanto as peças, os discos estão se movendo e pelo desenho dos discos e dos pinos vocês podem observar a verdadeira movimentação dos discos. Finalmente vocês têm então o problema da torre de Hanoi resolvido com todos os discos localizados no pino destino. Bem, esse algoritmo que eu expliquei para vocês, esse método, ele, na hora de ser descrito através de um algoritmo, de uma linguagem algorítmica, ele é bastante curto. Apesar, digamos, de aparentemente complicado, ele é bastante curto. E com 3, 4 linhas você resolve a questão. É apenas isso. Esse é um procedimento recursivo que resolve o problema da torre de Hanoi, não mais com 2 ou 3 pinos, mas com N pinos. E basta fazer o seguinte: você tem um procedimento que, no caso, nós chamamos de Hanoi NABC. Nós temos 4 parâmetros. Esses 4 parâmetros são os seguintes: o primeiro parâmetro, N, é o número de discos. O segundo parâmetro é o pino origem, que no caso é A. O terceiro parâmetro é o pino destino, que no caso é B. E o quarto parâmetro é o pino de trabalho, que no caso é C. Então, a linha desse algoritmo correspondente à chamada
a descrição do procedimento é essa daqui, é procedimento Hanoi de NABC, com esses 4 parâmetros. E o procedimento em si é o seguinte: se ele é positivo, então você tem o quê? Você tem Hanoi, você vai chamar Hanoi, resolver o problema da torre de Hanoi, com o quê? Com N-1 discos, sendo que a origem é A, o destino é C e o trabalho é B. Reparem que foram invertidos aqui, C com B, ou seja, em relação à descrição do algoritmo original. Porque na primeira fase nós fazemos o quê? Nós transferimos N-1 discos da origem para o trabalho, e não da origem para o destino, da origem para o trabalho. Então eu vou chamar, essa chamada, N-1 A, C, B, vai me transferir N-1 discos do pino origem A para o pino C. Bem, depois eu vou mover o disco de A para B, da origem A para o destino final B. E finalmente eu vou fazer a chamada recursiva Hanoi N-1 CBA, cuja explicação é a seguinte, interpretação é a seguinte: quando eu efetuar essa chamada recursiva Hanoi N-1 CBA, eu vou estar transferindo N-1 discos da onde? Da origem. A origem é o quê? É o parâmetro que vem em seguida, é o segundo parâmetro. Então a origem, no caso, é o C. Depois, qual é o destino? O destino é o terceiro parâmetro, para B. E o trabalho o pino trabalho que eu vou utilizar no caso é o pino A. Quando terminar a execução desse procedimento, o problema estará resolvido. Uma pergunta natural que eu mencionei no início da explicação de recursividade, eu disse que todo processo recursivo tem que ter uma saída não recursiva, senão ele entra em loop infinito. Então a pergunta é a seguinte: cadê a saída não recursiva? É muito simples, se vocês forem seguir esse algoritmo, reparem o seguinte: ele só executa isso para n positivo. Em cada chamada, o valor de n é decrementado de uma unidade. Então, se eu chamar esse procedimento com n igual a 1, ele vai efetuar uma chamada com n igual a 0, vai existir uma chamada com n igual a 0. Quando ele entrar no procedimento Hanoi NABC com n igual a 0, ele vai sair fora sem chamar ninguém. Então, essa corresponde à saída sem que seja efetuada nenhuma chamada recursiva. Bem, os exercícios finais seriam o seguinte: primeiro, mostrar que o algoritmo apresentado para o problema todo de Hanoi requer exatamente 2 elevado a menos 1 movimentos de discos. Eu mencionei isso para vocês quando eu contei a historinha desse problema. Então, esse exercício eu quero que vocês provem que 2 elevado a n menos 1, 2 elevado a n menos 1 movimentos de discos são necessários para resolver o problema. E mais, na realidade o exercício está pedindo um pouquinho menos, eu que estou falando um pouquinho mais que vocês podem fazer. Vocês podem tentar resolver isso também. O exercício está pedindo apenas para vocês mostrarem que o algoritmo apresentado requer 2 elevado a n menos 1 movimentos. O que eu estou lançando como desafio para vocês é mostrar que você não pode resolver o problema utilizando menos do que 2 elevado a n menos 1 movimentos. Ou seja, que 2 elevado a n menos 1 movimentos são ao mesmo tempo necessários e suficientes. E depois, reescrever o algoritmo do problema da torre de Hanoi de forma que a recursividade pare no nível correspondente a n igual a 1 e não n igual a 0, no caso. E eu perguntaria se há alguma vantagem em realizar essa modificação e qual seria. Bem, e para finalizar, eu gostaria apenas de comentar que esse problema admite algumas extensões, generalizações. Uma delas, por exemplo, é você aumentar a quantidade de pinos de trabalho. Então, teoricamente, se você tem 4 pinos e não 3, você tem um origem, um destino, e pode-se dar o luxo de usar mais de um como trabalho. Então, intuitivamente, o que vai acontecer? O número de movimentos vai decrescer. Certamente vai decrescer. Então,
eu mencionaria que você determinar qual é o menor número de movimentos necessários para resolver um problema todo de Hanoi com 4 pinos é um problema matematicamente em aberto até hoje. Ou seja, o que significa um problema matematicamente em aberto que ninguém sabe resolver? Então eu lanço outro desafio, quem sabe um de vocês consegue resolver e com isso ganhar algum prêmio na história da matemática. Com isso terminamos a segunda aula.